repercutir, então, esse atual momento, as expectativas para a política monetária, também para a inflação. Converso agora com Helena Veronese, economista-chefe da B-Side. Bem-vinda mais uma vez por aqui, Helena. Uma boa tarde para você. Bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso em te receber e eu quero muito saber a sua percepção diante desse cenário. Essa mudança importante também que acontece, a própria XP já falando, olha, talvez não tenha corte. Como é que você enxerga esse cenário? Qual que é o caminho? Talvez não segurar esse corte aí já para essa próxima reunião ou seguir o guidance e fazer um corte menor aí que seja de 0,25. Como é que você enxerga? Acho que primeiro eu estava olhando essa arte de vocês e os três cenários são justificáveis. Dá para justificar um corte maior de 0,50, pensando em inflação e atividade no Brasil, que era o cenário base do mercado antes dessa guerra começar. Dá para justificar um corte menor de 0,25, pensando que o cenário mudou um pouco e que a gente ainda tem uma inflação e uma atividade que permitem corte, mas, por outro lado, um petróleo rodando lá na casa dos $100 o barril. E esse petróleo justificaria um não corte, porque, embora o Banco Central tenha feito um guidance na última reunião, esse guidance foi considerando um cenário determinado que mudou. Né? O preço do petróleo entre a última reunião do Copom e hoje subiu 50% o preço do barril, então mudou o cenário. Então, os três são justificáveis. Dito isso, a gente aqui estava com 50 antes da guerra e agora a gente acha que corta 0,25%, que é um pouco o caminho do meio. Por quê? Como eu falei, tem muito espaço para a economia brasileira ter esse corte. Acho que juros a 15% com um PIB que está estagnado há 2 trimestres não faz muito sentido. E com uma inflação que, mesmo com o IPCA de fevereiro tendo trazido algumas surpresas para cima, é uma inflação que está convergindo para a meta, né? De maneira mais lenta, mas que está lá rondando a casa dos 4%. Hoje a Focus teve um ajuste por conta dessas surpresas de fevereiro e também por conta do petróleo, mas ainda é uma inflação que permite um início de um processo de corte. Não vai ser maior, porque com o petróleo a $100 o barril, fica difícil acreditar que o Banco Central vai começar de maneira agressiva esse movimento, especialmente esse Banco Central que tem sido muito cauteloso na condução da política monetária. Então, acho que o caminho do meio me parece, nesse momento, um bom começo para corte de juros. Perfeito, é importante. E até queria entender qual que recado que o Banco Central pode dar, porque nesse momento o cenário é esse, assim, a gente tem essa instabilidade, a gente tem essa apreensão com relação à própria inflação, diante do preço do petróleo também. Depende muito do caminho que o Banco Central vai tomar, mas queria muito entender que tipo de recado que, na sua avaliação, faria sentido. Talvez um novo guidance já para a próxima reunião de corte ou não, talvez depois do que aconteceu é melhor ficar sem guidance, porque a gente lembra que Gabriel Galípolo fala realmente que ele gosta muito de guidance, ele gosta de seguir guidance, mas nesse caso fica aí essa dúvida, como é que você enxerga? Talvez o não guidance seja um bom caminho, porque a gente está passando por um momento de muita volatilidade. A gente está passando por um momento em que teve um dia na semana passada que o petróleo chegou aos $120 o barril. Como é que você vai dar um guidance de política monetária num cenário desses? Então, talvez um não guidance para deixar o cenário aberto e o caminho aberto para o Banco Central atuar de maneira mais livre nesse momento de extrema volatilidade no mercado de maneira geral e no mercado de juros em particular. O comportamento da curva na sexta-feira teve pontas da curva que chegou a abrir 40 pontos. Isso é muita coisa para um dia só. Então, realmente, nesse cenário de maior incerteza e volatilidade, e uma incerteza que vem de fora, que não é nada que a gente aqui possa manejar, talvez não ter guidance nesse momento seja um bom sinal. Mas eu acho que o que a gente vai ver de comunicação é um comunicado cauteloso e de um cenário que é difícil desenhar, né? Tudo depende de como essa guerra vai andar. E o Banco Central não tem muito como adivinhar para onde que a guerra vai. Então, me parece que vai ser um cenário mais cauteloso e talvez o caminho mais seguro seja não ter guidance, nem falar que vai continuar cortando e nem falar que parou de cortar por conta de guerra. Outro ponto também, Helena, a gente tem acompanhado o desempenho da inflação. Em 2025, como um todo, a inflação caiu bastante. Muita gente chegou a falar que talvez a gente não visse esse movimento semelhante em 2026, com essas quedas da inflação, como a gente viu ao longo do ano de 2025. Como é que você enxerga esse cenário especificamente para a inflação? Diante do que a gente tem acompanhado, essa instabilidade da guerra, a gente não sabe quanto tempo pode durar. O cenário de inflação antes da guerra começar tinha um grande risco para a economia brasileira, né? Que era serviços. A gente tem um mercado de trabalho muito forte, a gente tem salários que ainda estão crescendo, e esse era o grande risco para a inflação, que era mencionado pelo Banco Central a todo momento. Agora, a gente tem um risco muito maior, que é o risco de preço de energia via petróleo. Se o petróleo ficar nessa casa dos $100 por muito tempo, e aí, muito tempo, 2, 3 meses,
obrigatoriamente a gente vai ter que ter reajuste de combustíveis e não só o diesel, como a gente viu na semana passada, que meio que foi neutralizado pelas medidas do governo, mas reajuste na gasolina mesmo para o consumidor final, porque a Petrobras vai se ver quase que obrigada a fazer isso. Então, esse é um risco muito grande, que se essa guerra durar mais do que o que está sendo projetado, precificado e sinalizado pelo próprio Pentágono, que sinalizou nesse final de semana uma duração entre 4 a 6 semanas, se isso se estende mais, obrigatoriamente a gente vai ter alta de preço de gasolina. O quanto isso impacta a inflação? Aí depende do preço que a gente chegar no petróleo. Mas um petróleo perto de $80 o barril pode levar essa inflação para perto de 4,5. E um petróleo perto de $100 o barril pode levar essa inflação para perto de 5. Então é uma mudança de cenário inflacionário se essa guerra durar por muito mais tempo. Por outro lado, se a gente tiver uma guerra mais curta e o petróleo voltando lá para os patamares de 70, 75 pouquinhos o barril, que era como que estava antes da guerra, talvez a gente tenha tido, vai ter uma passagem, um pico de inflação mais temporário, mas a gente possa voltar e aí a gente continue conversando sobre corte de juros. O que vai determinar isso é a duração da guerra. Então, o cenário para a inflação também está muito incerto, mas nenhuma dúvida de que hoje os riscos para cima são muito maiores do que o risco para baixo. Então, acho que o cenário, o balanço de riscos do Banco Central nesse comunicado tende a mudar e tende a ser um risco mais assimétrico para cima. Pois é, a gente até viu a atualização do Boletim Focus também colocando a Selic em 12,25 para esse ano. Queria também entender como é que você enxerga essa leve atualização, se você acha que talvez a gente pode vir a ter uma Selic também ainda, talvez nem em 15%, mas talvez uma redução ainda menor do que a gente estava projetando, de 12 e pouco, 12 e 12,2, enfim. Queria entender como é que você enxerga esse cenário especificamente para a Selic, levando em consideração tudo que a gente está acompanhando, tudo que você traz para a gente aqui, inclusive o cenário de eleições num segundo semestre, que também é mais uma instabilidade. Tá fácil a vida do economista, né? Tá tranquilo. O cenário, tá tranquilo. O cenário para a Selic, na verdade, depende muito do cenário de inflação, que foi o que mais me chamou a atenção nessa Focus. A Selic ir para 12,25 já estava meio que esperado, porque tinha ido para 12,13 na semana anterior. E aí é uma mediana, a gente imaginou que fosse chegar em 12,25. Mas a inflação subiu de 3,91 para 4,10. Foram quase 20 pontos em uma pesquisa. Então, isso tem um impacto dos últimos números que vieram mais fortes, né? A inflação de fevereiro subiu mais do que se esperava, tanto na prévia quanto no índice cheio, mas tem um impacto também de petróleo, tem um impacto também do petróleo chegando a $100 o barril, um petróleo médio mais alto. Então, tem os dois componentes. A Selic vai caminhar de acordo com essa inflação, por isso que eu acho que nessa reunião agora de quarta-feira, o Banco Central corta, mas corta pouco, para entender para onde que essa inflação está indo. Se a guerra se resolve rápido e o preço do petróleo volta a cair, a gente tem muito espaço para cortar juros aqui no Brasil. Né? Se a gente tem esse preço do petróleo voltando para os patamares pré-guerra, 70, $72 o barril, tem muito espaço para cortar juros, porque a gente tem uma atividade fraca, porque a gente tem uma inflação que, apesar de fevereiro ter sido um pouco outlier, é uma inflação que está convergindo, e porque a gente está no ano eleitoral, então a gente tem um ambiente pró-corte de juros. Por outro lado, se essa guerra permanece por muito tempo, não vai ter espaço para o Banco Central cortar juros, porque essa projeção do IPCA vai cada vez mais ser revisada para cima. Então, assim como o IPCA depende muito da guerra, a Selic, por consequência, também depende muito da guerra. Hoje, a gente ainda não muda a nossa projeção de Selic de fim de ano, porque a gente acha que essa guerra vai durar pouco, vai durar mais um mês e meio, que é o que está sendo sinalizado pelo Pentágono, e aí depois o petróleo tende a voltar. Mas esse cenário pode mudar a qualquer momento, é tudo realmente muito incerto e muito volátil nesse momento. Muita apreensão. Helena Veronese, economista-chefe da B-Side, obrigada mais uma vez pela conversa e bom começo de semana aí para você. Boa tarde. Obrigada, bom começo de semana para todo mundo e boa tarde. Obrigada.